tarde, queridos alunos, né, do curso de Nutrição e Enfermagem. Né? Meu nome é Jaine e eu estou aqui para fazer uma demonstração de algumas aulas práticas, né, a serem executadas no curso. Nós vamos hoje fazer um plaqueamento de algumas amostras que eu selecionei para vocês. Primeiramente, nós temos aqui uma amostra que é uma amostra de leite azedo, que com certeza nós temos aqui a presença de alguns micro-organismos que vão ser demonstrados o seu crescimento na placa de Petri. Em segundo lugar, nós vamos fazer também um suave das mãos anteriormente à lavagem, né? Para que depois a gente também possa fazer um suave das mãos lavadas com água e sabão e álcool 70, para a gente verificar a presença ou não de micro-organismos. Em seguida, também nós pegaremos uma outra amostra de um ralinho, né, de banheiro ou de alguma outra área aqui da instituição, para que a gente possa fazer a semeadura nas placas de Petri. Então, para começar, a gente vai então pegar a primeira amostra, que é a amostra do leite, né? Essa amostra, ela vai ser plaqueada aqui nessa placa de Petri, onde nós temos aqui um meio de cultura, que é um meio de cultura básico, que serve para a sustentação, né, o desenvolvimento dos micro-organismos. Então é um meio de cultura rico em carboidrato, né, rico em proteína, que serve para o crescimento dos micro-organismos. Então vamos lá, partindo para a primeira amostra. Bom, pessoal, então nós vamos começar, né, a fazer aqui a semeadura do leite, né, azedo. Nós temos aqui um suave, né? Esse suave, ele é estéril, isento de qualquer contaminação. Nós vamos estar pegando esse suave, a ponta do suave, e vamos estar imergindo esse suave no meio que a gente tem, que é o leite azedo. A partir daí, nós vamos fazer a semeadura na placa de Petri. Nós estamos utilizando aqui a capela de fluxo laminar justamente para que a gente evite, né, qualquer tipo de contaminação do meio externo aqui na placa de Petri. Por quê? Aqui no interior da placa da capela, ela é um ambiente estéril. Então, quando você abre o meio de cultura e você faz a semeadura, você minimiza os riscos de uma contaminação externa aqui nessa placa de Petri. Então, primeiramente, a gente abre a placa. A placa de Petri, ela é contida por dois setores, né? Onde a gente tem a tampa e o fundo da placa. No fundo da placa, a gente coloca o meio de cultura que foi previamente feito e está solidificado. E a gente vai pegar a nossa amostra, né? Que é o leite. E realizar aqui o movimento de semeadura. O movimento de semeadura a gente faz fazendo em zigue-zague na placa. Então, a gente começa de um ponto da placa e vai semeando em zigue-zague até o final da placa. Por que esse movimento? Porque no início, quando você começa a fazer a semeadura, nós temos uma quantidade de micro-organismos muito grande que vão se aglomerar em um determinado ponto da placa. Quando você faz a semeadura em zigue-zague, esses micro-organismos começam a ser melhor distribuídos na placa. E aí eles vão crescer de forma pontual. E consequentemente, após eles crescerem em estufa, nós teremos aqui micro-organismos isolados, que são passíveis de outros testes microbiológicos. Bom, e aí o que nós vamos fazer? Essa primeira placa já foi semeada, né? Depois, nós vamos colocar essa placa vertida para baixo na estufa para crescer por 24 a 48 horas, para a gente observar o crescimento microbiano. Por quê? Porque, não sei se vocês conseguem observar, mas na tampa da placa
tem várias gotículas de água, né, que se formou quando esse meio de cultura foi preparado. Se a gente coloca essa placa de Petri vertida assim, com a tampa para cima, o que acontece? Essas gotículas de água, elas podem passar para o meio de cultura e contaminar esse meio. Então, por isso a gente coloca a placa assim, com o fundo da placa para cima, porque aí a gente evita esse tipo de contaminação. Bom, essa foi a primeira placa, né? Utilizando aí o meio de cultura TSA e a amostra de leite. A segunda placa, nós vamos ter o mesmo meio de cultura, porém, nós vamos utilizar uma outra amostra. A amostra que a gente vai utilizar são as mãos. Então, nós podemos pegar aí as mãos de uma pessoa e fazer um suave dessa mão e, da mesma maneira, a gente fazer a semeadura nessa placa de Petri para a gente ver se terá crescimento microbiano ou não. Nós vamos utilizar um segundo suave, que é um suave estéreo, né? Vamos fazer a abertura desse suave e, em seguida, passar esse suave em alguma superfície. No caso, na superfície da mão, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui estar fazendo um esfregaço do suave na mão, para que a gente possa estar aqui fazendo a semeadura na placa de Petri. Da mesma forma, eu vou abrir a placa, sempre tendo a preocupação de abrir a placa com a mesma mão que você segura a placa, e vamos fazer aqui a semeadura em forma de zigue-zague. Bom, após a realização, nós vamos fazer a mesma coisa, colocar a placa de Petri na estufa por 24 a 48 horas, numa temperatura de 37 graus. Agora, nós vamos usar uma terceira amostra, que é uma amostra de ralinho. Nós vamos pegar aqui o ralinho, né, do espaço aqui, e vamos fazer o suave nesse ralinho, para que a gente possa trazer para cá e plaquear no meio que a gente tem. Nós vamos lá agora para a gente poder coletar essa amostra. Bom, gente, então nós vamos agora pegar o suave estéreo e a gente vai fazer um esfregaço aqui dentro desse ralinho, coletando aqui uma amostra para que a gente possa plaquear na terceira placa. Bom, a minha amostra eu vou colocar dentro do tubinho de ensaio, uma solução, tá? E a gente vai levar para a capela de fluxo laminar para a gente poder fazer a semeadura. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos continuar aqui, né? Então, após a coleta da minha amostra lá no ralinho, eu vou pegar a placa, a terceira placa, e vou fazer aqui a semeadura na placa em zigue-zague, para a gente poder ter uma amostra, um crescimento bacteriano. Bom, após a realização, né, dessa semeadura, nós vamos colocá-la para crescer a 37 graus. Aqui tinha que ter um tubinho. E por último, né, para finalizar, a gente vai fazer uma semeadura também das mãos, porém mãos lavadas, para ver se a gente tem uma diferença da placa anterior para essa placa aqui. Então eu vou lavar as minhas mãos com água e sabão, depois vou passar o álcool em gel e vou realizar o suave na mão para a gente poder fazer a semeadura. Partindo então para o quarto plaqueamento, nós vamos fazer o plaqueamento após a lavagem das mãos com água e sabão e depois passando o álcool em gel.
né? Então, para isso, a gente vai estar aqui realizando o procedimento da forma mais adequada possível para que a gente faça a lavagem das mãos. Então, a gente vai abrir, né, a torneira, fazer a lavagem. Após a lavagem, a gente fecha a torneira utilizando o cotovelo. Justamente porque, para a gente não tocar aqui na torneira e a gente contaminar a mão, que já foi previamente lavada, tá? E a gente seca com papel toalha e realiza a lavagem. Vamos lá, então. Bom, gente, então após a lavagem das mãos com o sabonete, né, líquido, no dispensador, a gente vai passar o álcool 70, tá? Para que a gente tenha garantia de quê? De que a gente possa estar eliminando aqui a maioria dos micro-organismos. Porque o sabonete, ele retira a sujidade da mão. Então, os micro-organismos que possivelmente possam estar nas mãos, eles estão abaixo do sabonete. Então, o álcool 70 agora faz a retirada desses micro-organismos que fazem parte, na verdade, da microbiota transitória, né? Vocês perceberam que eu peguei o pipete com papel toalha estéreo, né? Justamente para não contaminar a minha mão, que já estava previamente lavada. Então, agora nós vamos passar o álcool para que a gente possa ter um ambiente, uma superfície, né, limpa, estéril, e que a gente possa estar fazendo aí a coleta do suave da amostra para semeadura. Então vamos lá. Após, né, a lavagem das mãos com água e sabão e da desinfecção feita com álcool gel, nós vamos pegar o suave, mais um suave estéril, e vamos realizar aqui a nossa, retirar, né, da nossa mão uma amostra para a gente poder fazer a semeadura. Aqui está a nossa quarta placa. Vamos fazer então a nossa semeadura em zigue-zague. Bom, então, após a semeadura realizada nas 4 placas, nós vamos deixar essas 4 placas crescerem, né? Colocar ela numa estufa. E essa estufa, ela vai estar a temperatura de mais ou menos 37 graus, que é a temperatura ideal para o crescimento de micro-organismos, principalmente do gênero do tipo mesófilos, que são micro-organismos que crescem a temperatura ambiente, a temperatura do nosso corpo. E após 48 horas, em média, nós vamos verificar se houve crescimento bacteriano. Caso a gente tenha crescimento bacteriano em alguma das placas, nós vamos fazer 2 testes. Um é o teste de coloração de gram, onde a gente pode verificar a presença de bactérias gram-positivas ou gram-negativas, né? Dependendo aí do tipo de micro-organismo que está colonizado na placa. E o segundo é o teste do antibiograma, que é a utilização de alguns discos de antibiótico para a gente verificar se o antibiótico, se a bactéria é sensível ou resistente à ação daquele antibiótico. Então, a gente vai deixar o micro-organismo crescer aqui. Após o crescimento dele, a gente vai colocar alguns discos de antibiótico aqui e verificar se vai haver a formação de um halo de resistência ou de sensibilidade àquele antibiótico que for testado. Então, isso a gente vai realizar na próxima aula prática, que será feita na semana que vem. Então, vamos lá, gente. Nós vamos colocar agora as placas, né, para crescer na estufa a 37 graus por no mínimo 48 horas. Essa aqui é a nossa estufa bacteriológica, né? Vocês podem observar que ela está aqui
né, calibrada aqui para mais ou menos 37 graus Celsius, que é a temperatura que a gente utiliza para esse tipo de crescimento. Nós vamos abrir a estufa. Já existe aqui algumas placas, né, sendo que já estão crescendo, e a gente vai colocar as nossas placas aqui em cima para o crescimento. Bom, então a gente colocou aqui, tá? Sempre lembrando que as placas estão vertidas, né? O fundo tá para cima e a tampa tá para baixo, justamente para não cair vapor de água, né? No meio de cultura. Nós vamos fechar a estufa e deixar crescendo aqui por 48 horas no mínimo. Após o crescimento, no 48 horas, nós vamos retirar as placas de Petri, observar se houve crescimento bacteriano e partir para os próximos testes microbiológicos. Bom, gente, então essa aí é a nossa primeira aula, né, prática relacionada à microbiologia de alimentos e à microbiologia geral, e até a próxima aula.